Olá, tudo bom? Hoje eu mostrarei para vocês como trabalhar com a simulação Monte Carlo na linguagem R quando nós temos um cenário que aquela variável ela foi dada em forma de uma tabela de frequência. Então, o que nós faremos aqui? Vamos simular se esse negócio vai dar prejuízo ou lucro. Nós temos aí, basicamente, a resposta é o lucro, preço de venda, custo matéria-prima, custo fixo, demanda. Só que o custo de mão de obra, ele foi, quando o CMO, ele foi dado dessa forma aqui, ó, em uma tabela de frequência. Então, o que acontece? Quando nós temos esse cenário, a modelagem no R é um pouco diferente. Se faz com base em lógica. Então, basicamente, o que eu ensinarei hoje é como fazer essa modelagem usando lógica. Quando nós temos a variável de interesse está customizada na tabela de frequência, quando não é possível você ter uma FDP específica. Pela linguagem R, o que nós temos? Já deixei tudo programado para ganhar tempo. Antes de avançar, vamos entender um pouquinho o que é geração de números aleatórios por hipercubulatino, que é um tipo de delineamento experimento, e quando a gente gera esse número aleatório pela simulação Monte Carlo. Então, a título de ilustração, o que eu faria? Esses são os pacotes para trabalhar com LHD. Estou gerando aqui 20.000 elementos, 20 números aleatórios por Monte Carlo, aqui 20.000 por LHD, e agora a gente vai gerar, usando a inversa da FDP normal. FDP é função de densidade de probabilidade normal. Olhando inicialmente pela geração aqui, ó, por Monte Carlo, o que vai acontecer? Vamos gerar aqui. Primeiro histograma, uma curva normal. Segundo histograma, mais a curva normal. O que vocês percebam? Aqui é a geração de 20.000 elementos pela simulação Monte Carlo. Vocês podem ver que fica muito mais aleatório. Quando geramos os números por hipercubulatino, é bem mais comportado essa geração de números. Tanto é, se você conhece um pouco de alguns softwares que são complementos do Excel, para rodar eles rodam do Excel, por exemplo, Cristobal, @RISC, você tem a opção de gerar um aleatório por Monte Carlo ou por hipercubulatino, que é este cenário. Então, o que nós faremos? Vamos para a aula em si. Faremos aqui nesse momento 10.000 simulações. O Z é o nosso vetor nulo. Essa parte aqui diz respeito à lógica que está associado a uma variável que foi feita numa tabela de frequência, digamos assim. Então, eu já sei que a gente vai trabalhar aqui com 10.000 elementos. Você quer trabalhar com 50.000. Põe 50.000 aqui, 50 aqui. Vamos colocar também o tempo. Time. E aqui também eu quero colocar o final. Tempo 2, time. E tempo 2 menos tempo, que vai dar o tempo total da simulação. Perfeito. Então vamos lá. Estou fazendo aqui 50.000 elementos. Esse é o comando para trabalhar com um número aleatório, usando a tabela de frequência. Vocês podem replicar em casa tranquilamente. Estou falando aqui. Se gerou um número aqui menor do que 10,
menor ou igual a 10, busco 3. Maior do que 10 e menor ou igual a 60, o 5. E assim vai a lógica. Calculando aqui, vamos esperar. Quanto tempo que vai durar essa simulação? São 50 mil elementos. É pesado. Depois, a gente vai calcular rapidamente o histograma e verificar qual que é o risco do lucro. YLab, a densidade. Ainda está simulando, pessoal, porque é bem pesado. Nossa, são 50 mil simulações. Vou dar um stop aqui e já volto com o ponto encerrado. Turma, levou aqui 12 minutos para convergir as 50 mil simulações. Estou rodando uma máquina que já não é tão nova. Fazendo um histograma, a gente olhar como é que está a dispersão, como que você interpreta? Qualquer área que é à esquerda de zero é a região de prejuízo, de risco. Agora vamos calcular a probabilidade. Comando esse cat. Então, 19,56% é essa área aqui, que é a área de risco. Caso a gente queira fazer uma coisa mais bonita, vamos ver aqui, texto, menos 2, 4, agora sim, todas as informações aqui. X igual a isso, Y igual a isso aqui. Vou colocar risco. Pronto. Posso deslocar um pouco mais. Vamos fazer isso. Aqui, menos. Sim. Fazer aqui o histograma. Segmento. Pronto. Então, isso aqui é a área de risco. Você pode deslocar mais. Posso colocar aqui tranquilamente 100 mil. Refaz o histograma. Isso. Então, aqui está a área de risco, que dá quase 20%. Se você colocar esses pacotes, vocês podem chegar a outro tipo de gráfico. Inclusive, basta colocar o cursor. E esse aqui é um pouco mais trabalhado. Você consegue ver o valor e a sua densidade. Beleza, pessoal? E com isso nós encerramos essa aula prática.